Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Olha, eu tenho quase certeza que eu sei quais são as primeiras palavras que vocês vão falar em 2024. Quem sabe aí? Quem faz ideia? Feliz Ano Novo. É natural, quase todo mundo vai falar. Essa é a primeira frase que todo mundo fala no começo de ano, né? Feliz Ano Novo. E fala várias vezes, né? Porque abraça um, abraça outro. Feliz Ano Novo, muita paz, feliz Ano Novo, Deus te abençoe. E daí por diante. Mas e as últimas palavras de 2023? Aí é muito personalizado, né? Aí é diferente. Bom dia, minha irmã. Aí é diferente. 2023 está indo embora e nós teremos algumas frases, algumas palavras que nós proferiremos neste último dia, né? Aliás, tudo aquilo que a gente falar hoje já serão as últimas frases do ano. Não só na virada, no momento final da virada. Ali serão as últimas palavras, talvez, mas as últimas frases do ano. E eu quero fazer uma reflexão rápida na parte A do texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Vamos falar todos juntos? Combati. Glória a Deus. Esse é o tema escolhido para este domingo, para essa primeira parte da nossa agregação nesse domingo, né? Aqui pela manhã. Nós vamos considerar o termo nossas últimas frases, nossas últimas palavras em 2023. Amém? Bom, irmãos, últimas palavras, últimas frases de um tempo na vida de alguém são sempre muito significativas, sempre cheias de um sentimento especial, de cuidado. As últimas palavras, as últimas frases, elas precisam ser consideradas sempre com muito carinho e com muita atenção. Por exemplo, as últimas frases de um moribundo. Uma pessoa, quando está morrendo, e expressa as suas últimas vontades em um documento onde ele vai dividir as suas posses, né? Ele está no último momento da sua vida, transição da vida para a morte. E ali, então, ele expressa a sua vontade com relação à sua herança. Não sei se você sabe, mas muito embora a herança seja dividida entre os parentes, os filhos, o dono ele pode expressar e registrar em cartório um encaminhamento diferenciado para a sua herança. Então, essas últimas frases, esses últimos pensamentos, essas últimas palavras são muito importantes. É assim também quando um comandante dá uma ordem. Se um comandante dá uma ordem aos seus subordinados, aqueles subordinados têm que cumprir a sua missão, porque a última palavra quem dá é o comandante. Então, se o comandante falou, está falado, e tem que ser cumprido. Um juiz também, numa sentença, então o juiz profere uma sentença, e aquela sentença é a última palavra a respeito daquele caso. Claro que no caso do juiz, cabe recurso, né? Existem várias instâncias que a pessoa pode recorrer, mas naquele momento o que é considerado é a palavra do juiz. Existe até um jargão jurídico que é muito conhecido, que diz assim: ordem de juiz se cumpre, não se discute. Até porque se o juiz dá uma ordem e alguém não cumpre, a pessoa vai estar enquadrada no crime de desobediência, né? E aí então ele pode ser processado por causa disso. Jesus também teve as suas últimas frases, as suas últimas palavras, e você já deve ter lido a respeito das 7 últimas palavras de Jesus, antes que ele pudesse passar pela transição desta vida para o seu reino eterno,
para que depois pudesse voltar. E todas essas palavras são carregadas não só de emoção, mas também de lições preciosas para nós. Primeiro, em Mateus 27, 46, quando ele diz, Eli, Eli, lama sabatani, isso é, meu Deus, por que me desamparaste? É uma das frases que Jesus fala na cruz ali, naquelas últimas horas de vida, e ali ele está expressando o seu sentimento de abandono por Deus ter colocado todo o pecado do mundo nas suas costas, né? Então, naquele momento, a divindade estava separada da humanidade, porque a divindade ela não coaduna com o pecado, e sobre Cristo, na hora da cruz, estavam todos os pecados. A segunda frase de Cristo nós vemos em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Aqueles que crucificaram a Cristo não faziam ideia do que eles estavam fazendo, da extensão do que eles estavam fazendo, porque eles não reconheciam Jesus como Messias, né? Eles eram ignorantes, mas Jesus ele não teve o desejo de amaldiçoar aquelas pessoas, de ficar com raiva deles, muito pelo contrário, naquele momento final, o que Jesus faz é pedir o perdão sobre a vida deles, compaixão de Deus por aquilo que estavam fazendo. Uma terceira ainda a gente vê em Lucas 23, 43. Em verdade te digo, estarás comigo hoje no paraíso. Esse texto todo mundo conhece, foi o texto que foi dito ao ladrão que estava na cruz, crucificado. E nessa declaração Jesus está perdoando, está garantindo a um daqueles criminosos que quando ele morresse, e seria naquele mesmo dia, ele estaria no paraíso, né? O que derruba por terra, por exemplo, aquela doutrina falsa do sono eterno. Tem igreja por aí que diz que quando a pessoa morre, ela fica dormindo até a hora do juízo final. Não existe isso na Bíblia não, viu? O sono eterno é heresia. O que existe é a pessoa morrendo e imediatamente ela já está no processo com Deus por toda a eternidade. Uma quarta expressão, dentre as últimas que Jesus falou, é muito dramática. Em Lucas 23, 46, quando ele diz assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali Jesus está não só voluntariamente se entregando nas mãos de Deus, pois ele está prestes a morrer, mas também está submetendo a sua vida em confiança a Deus Pai. Naquele momento em que ele complementa, que ele conclui o seu processo de redenção pelo homem. Um pouco mais adiante, uma quinta expressão que ele usa é aquela famosa, mulher, eis aí o teu filho e eis aí a tua mãe, falando isso para Jesus, né? Isso aí tem muita gente que vai considerar, né? Algumas seitas algumas perspectivas religiosas aí vão considerar que com isso ele está dando aquele valor a Maria como se fosse de fato uma pessoa maior do que as outras, mas não é, muito pelo contrário. Ele está considerando Maria na sua humildade, na sua simplicidade, no seu limite. Tanto é que ele está colocando Maria para que João possa cuidar dela, né? Porque mesmo na hora da morte, ele confiou a sua mãe nas mãos de João, o seu discípulo amado. E João não negou fogo, não. Em João 19, 26 a 27, nós lemos que, desde aquela hora, João levou-a para a sua própria casa. E quero dizer para você que Maria não foi assunta aos céus. Ela morreu, como qualquer pessoa, no tempo certo. Mas não está escrito na Bíblia. Como não está escrito na Bíblia, muita coisa que aconteceu. E essas coisas nós precisamos entender. Nos últimos momentos, já chegando no finzinho, em João, ele diz, em João 19, 28, o seguinte, tenho sede. É uma expressão importante também, né? Nessa expressão, primeiro Jesus está demonstrando a sua humanidade, para aqueles que entendem que Jesus não foi crucificado de fato como homem, né? Ali foi toda uma encenação da divindade para poder demonstrar aquele momento. Não, ali era o Jesus homem mesmo que estava sendo crucificado e também para que se cumprisse uma profecia de Salmo.
Salmo 69, versículo 21. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Ao dizer que estava com sede, ele incitou os guardas romanos a oferecerem a ele, a darem a ele o vinagre, o que era habitual, e aquilo acontecia muito na crucificação, para que aquela profecia fosse cumprida. Você vê que as coisas todas são conectadas. E por último, a célebre expressão, quem lembra qual é a última expressão? A mais importante talvez de todas? Alguém lembra? Está consumado. Isso aí, está consumado. João 19, 30. Essas são as últimas palavras de Jesus. E nessas últimas palavras, ele está demonstrando que o processo de redenção do homem estava sendo, naquele momento, quitado. Está consumado era uma expressão que se escrevia por exemplo, uma nota que você deve a alguém, e tem muita gente que faz compra na nota, né? Aí quando você vai lá e paga, a pessoa escreve pago, ou então rasga a nota. Lá naquele tempo ela está consumado, está pago. Jesus, então, ele pagou o preço para que nós pudéssemos viver inteiramente com Deus, para toda a eternidade com Deus, para a glória de Deus. Amém. Está vendo a importância das últimas frases, das últimas palavras, no momento transitório? Nesse penúltimo sermão de 2023, e nós teremos um ainda, eu quero considerar as últimas palavras do maior de todos os missionários que já existiu, abaixo de Cristo. Todo mundo sabe, eu já falei e falo sobre ele sempre, estou falando de Paulo. Eu quero considerar como últimas palavras, derradeiras palavras de Paulo, que entregou toda a vida por amor ao Evangelho, que agora estava condenado à morte e sabia que ia partir. Ele já sabia disso. Então ali está uma frase, a frase de Coríntios 4, 7 que nós lemos, que é uma das últimas frases de Paulo. Agora não são palavras de sofrimento, não são palavras de maldição, pelo contrário. São palavras de otimismo, são palavras de vitória. É importante considerar isso. E Paulo sabia exatamente o que estava dizendo, não foi uma fala aleatória. Ele estava no momento de transição. Como Jesus, no momento de transição da vida para a morte, Paulo também vivia aquele momento. Como nós vivemos o momento de transição 2023 para 2024. Se Deus permitir, pode ser que nem chegue 2024, né? Pode ser que pode ser que a gente nem experimente as delícias que vão pintar por aí. Eu nunca vi um negócio daquele, como é que é? Pudim de frango. Isso para mim é a coisa mais complicada que eu já vi na minha vida. Mas dizem que é comum aqui, diz que é igual fricassê, né? Pudim de frango e outras delícias que nós vamos comer. Talvez não dê nem tempo, né, Ua? Talvez a gente chegue no céu alimentado de outra forma, para a glória de Deus. E Paulo sabia exatamente o que estava falando, e o que ele estava insinuando é que terminou bem, que estava num bom momento de transição, que estava vivendo aquele momento, e isso é o que denota suas últimas palavras, com alegria, com sentimento de vitória. Ele decorre do entendimento que a salvação é uma corrida, é uma maratona, é isso que nós vemos ali, combati o bom combate, né? Terminei a carreira, guardei a fé. Mas também expressa nesse rito de passagem da sua vida que ele tinha certeza para onde ia. E aí eu quero perguntar para você, e as nossas últimas frases em 2023? Quais serão? O que você tem proferido e o que você ainda vai proferir nesse último dia do ano? Nós precisamos que todas essas frases sejam significativas. Elas precisam ter um sentido real, elas precisam trazer, de alguma forma, alegria ao nosso coração. Não é somente a passagem de um tempo cronológico.
é o amadurecer de cada um de nós. Cada um de nós amadurece a cada dia, cada um de nós cresce a cada dia. E é muito significativo as nossas últimas frases, nossas últimas expressões, porque nas nossas últimas frases, nas nossas últimas expressões, nós veremos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vivemos e aquilo que nós desejamos pela frente. E eu quero considerar as nossas últimas frases a partir do texto de Paulo, né, aos Coríntios. Como sempre, fazendo uma mensagem que seja bastante efetiva para que nós possamos entender a nossa própria vida. Em primeiro lugar, é importante para nós, queridos, que assim como uma das últimas expressões de Paulo no texto em apreço, combati o bom combate, essa expressão também faça parte da nossa fala nesse final de ano. Combati o bom combate. E aí talvez você já tenha se perguntado, o que é que Paulo quer dizer com isso, né? Combati o bom combate. Para você entender isso, você tem que ir para o contexto, você tem que entender o contexto. Aquele contexto romano onde Paulo vivia, aquele contexto onde ele estava. E aí nós vamos pensar, e alguns estudiosos levam para esse lado, existem várias interpretações, mas a mais adequada, no meu ponto de vista, considerando o texto sem explanações mirabolantes, é que se referia ao boxe de Roma. Uma figura que ele está buscando no boxe, que era um esporte comum em Roma e muito brutal para todos aqueles que assistiam. Quando alguém entrava num ringue para lutar, boxe, entrava com duas certezas. Primeiro, que ele só teria a chance de ficar vivo se ele ganhasse. Segundo, que se ele perdesse, ele seria morto. Mesmo que ele fosse nocauteado e continuasse vivo, era obrigação do seu oponente matá-lo. O lutador podia até ser derrubado, ele podia até cair, né? Mas ele não podia ser nocauteado. Porque se ele fosse nocauteado, com toda certeza, o seu oponente iria matá-lo. Alguns dizem que provavelmente Paulo tinha esse tipo de combate na mente quando usou a metáfora do combati o bom combate. Alguns vão dizer isso. Ninguém sabe exatamente qual era o pensamento de Paulo, né? Seria muita presunção da nossa parte. É por isso que eu sempre digo que teologia é matéria subjetiva. Porque a gente faz algumas ideias, a gente tem alguma ideia, mas a gente não consegue elucidar 100%. A gente não estava lá, né? Não éramos nós que tínhamos aquele pensamento. Mas nós podemos pensar que Paulo estava usando essa metáfora para poder ensinar alguma lição. Agora, eu penso, mas pastor, se você está dizendo isso, por que Paulo ia usar uma metáfora tão violenta como essa para ensinar princípios de espiritualidade sadia, de cristianismo? Nós podemos pensar que ele fez isso com um objetivo muito claro. Ele fez isso para que aqueles que o ouviram na igreja de Corinto e que nós que o ouvimos aqui hoje, possamos entender de uma vez por todas que a nossa vida espiritual é como uma luta no ringue. E quando a gente luta, quando a gente entra no ringue, as nossas vidas estão entregues nas mãos de Deus para que nós possamos lutar contra o mal. E que nessa luta contra o mal, o nosso oponente, ou os nossos oponentes, são impiedosos. E a única forma de sairmos vivos deste ringue é ganhando a luta, combatendo o combate de maneira adequada, de tal maneira que nós possamos vencer. Os nossos inimigos são o diabo, nós mesmos, em alguns momentos, nós nos vemos lutando contra nós mesmos.
né? Você já se viu em algum momento lutando contra si mesmo? Eu acredito que sim. E também contra os princípios do mundo, né? As questões que estão relacionadas com esse mundo. Como no ringue romano, um sairia vencedor e o outro cairia por terra. Você entendeu isso, irmão? Deu para entender isso? Você pode até ser derrubado. Às vezes um golpe derruba o oponente no boxe. Mas o nocaute é quando ele não consegue mais se levantar. Quando ele não consegue continuar a luta. Nós podemos até ser derrubados, mas temos que nos levantar e continuar a luta. Quando nós estamos desanimados, por exemplo, é porque nós estamos sendo derrubados. Quando nós vivemos em pecado, por outro lado, nós estamos sendo nocauteados. Cair no pecado é uma coisa, viver no pecado é outra, né? É por isso que a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. A mesma Bíblia que diz que todos pecaram, né? Então, uma coisa é você cair no pecado, você tropeçar. Isso é uma queda. Outra coisa é você permanecer. Isso é um nocaute. E quem é nocauteado, certamente perdeu a batalha. E quem perdeu a batalha, morre. E a morte, para quem perde a batalha, é a separação eterna de Deus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 26, Paulo diz o seguinte: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ele tinha foco. Nós também temos que ter foco, nós também temos que bater certo. Se nós queremos vencer os nossos inimigos, nós temos que manter o foco. Paulo está enfatizando o foco. Um boxeador, eu não sei se você já assistiu uma luta de boxe, ele nunca tira os olhos do seu oponente. Né? Ele não fica assim, porque se ele ficar assim, ele toma de bordoada logo, de luva aberta, né? Para poder esculachar com ele logo. Ele tem que estar com os olhos no seu oponente o tempo todo. E outra coisa que o boxeador tem que fazer é permanecer de pé. E ele não cai só por causa das pancadas que leva, não. O esgotamento também. Alguém já viu uma luta de boxe durante todo o desdobramento dela, uma que vai até o último round? Os caras estão quase morrendo ali, estão quase caindo de esgotamento. O esgotamento físico. No nosso caso, nós sabemos que o nosso maior inimigo é o diabo. Existem outros, como eu já disse. Mas nós precisamos manter os nossos olhos atentos, neste caso, não no diabo, mas em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, para que nós não nos distraiamos, porque quando nós estamos lutando com o diabo, quem está socando o diabo ali não somos nós não, é Cristo. Nós não temos poder para isso, irmãos. Nós não temos, a gente tem que parar com esse negócio de pisar na cabeça do diabo, isso é misticismo puro. A gente não pisa na cabeça de ninguém, não. Isso é conversa. Posso pisar numa barata, posso pisar em qualquer bichinho por aí, mas o diabo não. Quem consegue dominar o diabo é Jesus Cristo. Então eu tenho que estar com os meus olhos focados em Cristo, para que Cristo faça aquilo que tem que ser feito. E eu não posso tirar os olhos de Cristo. E aí eu pergunto, quais são suas distrações? Você pode dizer nesse final de ano, combati o bom combate? Para combater o bom combate, você não pode ter distrações. Quais são as áreas cinzentas, né, os pontos cegos da sua vida? Porque tem área cinzenta na nossa vida, tem ponto cego na nossa vida. A área cinzenta é aquele lugar, aquela parte da nossa vida que é obscura, que todo mundo quer esconder, todo mundo tem isso. Todo mundo tem suas fraquezas. De um lado, de outro, e o pior é que a gente às vezes julga a fraqueza dos outros, sem considerar que as nossas fraquezas acabam sendo maiores até do que a dos outros. Então esses são pontos pontos que são áreas cinzentas na nossa vida. E ponto cego é aquilo que a gente não consegue enxergar. Ponto cego para quem dirige é quando você olha para o retrovisor e tem uma parte do carro, do carro que você não alcança.
com retrovisor, né? Hoje em dia, com a tecnologia moderna, alguns carros já têm câmeras 360 graus que você não tem ponto cego, mas ponto cego é isso. Na nossa vida, o ponto cego é algumas áreas que nós estamos vacilando e que nós mesmos não conseguimos enxergar. Só que área cinzenta e ponto cego podem nos levar à derrota no combate, numa luta. E nós precisamos declarar nesse final de ano: combati o bom combate. 2023, combatemos o bom combate. Queremos entrar em 2024 dispostos para encarar o inimigo com muito mais força, com muito mais entusiasmo. Qual é a sua luta hoje, meu irmão? Qual a sua luta hoje? Você pode afirmar, no dia de hoje, com convicção, nessa transição de 2023 para 2024, combati o bom combate? Se não, você precisa ver o que está errado e o que precisa ser consertado. A segunda expressão que Paulo usa, terminando a sua vida no primeiro século depois de Cristo, às vésperas da sua morte, que ficaram gravadas como suas últimas frases, e que nós precisamos também considerar agora, no século 21 que vivemos, terminei a corrida, combati o bom combate. Na sequência? Hein? Não, antes de guardei a fé. Acabei a carreira. A carreira que ele está falando ali não é a carreira de soldado, é a carreira mesmo. Alguns vão dizer que Paulo está de novo usando um exemplo do esporte para poder mostrar a sua caminhada. E agora ele está falando a respeito de um outro esporte que era muito comum em Roma. Pastor, você tem certeza dessas coisas que você está falando? Assim digo eu e muitos teólogos. Eu sou teólogo. Eu parto para um texto no pressuposto teológico, no pressuposto contextual, e eu não fico criando alegorias loucas para poder tentar explicar alguma coisa, não. Então, a nossa pregação é expositiva, a gente mostra o que está ali. E é bem provável, é muito provável que Paulo esteja falando deste outro esporte, muito comum também naquela época, que era a maratona. A maratona era um esporte muito comum. Agora, não era tão violento quanto o boxe, graças a Deus, né? Porque senão ninguém aguenta. Já pensou, você entrar em qualquer esporte, se você perder, você morre? Nesse aí não era assim. Mas não era tão simples também correr uma maratona naquele tempo, não é como no nosso tempo. Nosso tempo, quem vai correr uma maratona, são 42 quilômetros, a pessoa tem todo o aparato a seu dispor, né? Tem até gente na beira da pista dando água para ele tomar. Vocês já viram essa cena? Né? O cara corre junto, e aí, assim, a pista que se escolhe é uma pista bacana para ele poder colher, uma pista bem tratada, bem cuidada. Só que os maratonistas daquela época, eles tinham que lidar com muitos obstáculos. Ali não tinha asfalto, não. Ali não tinha água engarrafada. Ali tinha muitos obstáculos geográficos, condições climáticas que eram adversas, animais selvagens no caminho deles. Não era como nós vemos aqui hoje, não. E talvez Paulo esteja fazendo, dentro dessas suas últimas palavras, uma analogia com este esporte, com a maratona. Encerrei a carreira, quer dizer, cheguei no final. Apesar dos obstáculos, apesar das feras, apesar das dificuldades. E aí eu olho para nós agora e penso, o que é que a gente pode enxergar como obstáculos neste tempo que nós estamos vivendo, neste tempo de transição de 2023 para 2024, como obstáculo que por acaso tenha nos atrapalhado na nossa carreira.
Por exemplo, peso. O peso, ele é um obstáculo. É uma barreira para quem tem que correr, né? E o pecado é um grande peso, que muitas vezes faz as pessoas tropeçarem. Quando nós vemos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, alguns vão dizer que foi Paulo que escreveu Hebreus, a gente não sabe, muito embora eu tenha também a minha desconfiança que tenha sido. Mas ali em Hebreus o autor diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta a nós. Não dá para correr com peso nas costas, meu irmão. Não dá para correr com pesos nas costas. E existem pesos que atrapalharam a corrida de 2023 para muita gente. Tem muita gente que não pode declarar, encerrei a carreira, porque não concluiu, por causa de peso, por causa de cargas que está carregando. E aí eu pergunto para você, quais são as cargas que você tem carregado em 2023? Quais são as cargas que você precisa abandonar para que em 2024 você possa chegar no final do ano e fazer essa declaração com convicção? Encerrei a minha corrida, concluí a minha corrida, encerrei a minha carreira. Quero dizer para você que todas as cargas precisam ser descartadas, para que essa frase, encerrei a carreira, tenha efeito de verdade. Fardos como o fardo da injustiça atrapalham a nossa carreira. A falta de perdão é um outro fardo muito grande. A amargura, a culpa. Olha, pense numa coisa miserável na vida do homem, é a culpa. Não carregue culpa com você. Isso é muito forte. A ansiedade, o fracasso. Tem gente que fracassa em alguma tentativa e para de tentar. Não, meu irmão. O fracasso vai te dar lições para que você possa tentar novamente. Não deixe que isso atrapalhe a sua carreira. Frustrações, a inveja é outro peso que precisamos nos livrar. Como qualquer atleta que leva a sua caminhada, a sua corrida, ele precisa se livrar de todo o peso que possa atrapalhar a sua corrida. No contexto romano, eles corriam nus, porque até a roupa era considerada um peso para eles. Até a roupa era considerada um peso. E você percebe ainda nos dias de hoje, se você vê corrida, você vê o pessoal com roupa bem leve, né? Eles não correm nus porque o nosso contexto não vai permitir um negócio desse, mas você vê eles com roupa bem leve, para que a roupa a mais não seja uma carga e não venha atrapalhar a performance do atleta. Precisamos nos livrar de toda a carga. Qual tem sido a sua carga, irmão? Qual tem sido o pecado que você tem levado contigo, tem te arrastado e você tem caminhado com ele? Alguns pecados são admiráveis, alguns pecados são desejáveis, mas mesmo estes pecados precisam ser evitados. Às vezes é fácil, às vezes não, mas eles precisam ser evitados. Alguns pecados, eles são mais perigosos do que o outro, muito embora que para Deus não haja diferença de pecado. Mas a consequência humana, às vezes, diferencia. E por conta disso, então, alguns pecados são mais aceitáveis do que os outros. Mas para nós devemos deixá-los todos de lado. Não podemos carregar o peso do pecado se estamos na corrida da vida. E se queremos deixar como uma expressão deste momento de transição, encerrei a carreira. Devemos deixar tudo que nos atrapalha na carreira da nossa vida de lado.
E o que acontece quando nós cedemos a eles? Filipenses 3,13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para que estão diante de mim. É isso que a gente tem que fazer. A gente, às vezes, tem um pecado contumaz. Pecado contumaz é aquele pecado que acompanha a pessoa pela vida toda. Eu não sei se você consegue se lembrar de algum. Algumas pessoas, por mais que queiram se livrar de algum pecado, e quando eu estou falando pecado aqui, irmão, eu não estou me referindo só àquelas coisas que são absurdas, né? Porque o crente, ele tem uma relação de pecados. E ele tem uma outra relação que são, entre aspas, pecados aceitáveis. Eu estou falando de pecado, de modo geral. Nós precisamos nos livrar de todos eles, porque assim como no peso que uma pessoa pode levar numa corrida, e esse peso pode fazer com que ela se atrase, o pecado vai desacelerar a nossa caminhada cristã e vai nos arrastar para baixo. Foi isso que aconteceu com Judas. Mateus 27,5 a gente lê lá a respeito de Judas. E eles disseram-lhe: que nos importa? Isso é contigo, e os teus pecados estejam sobre ti. Jogaram as moedas em cima dele. Arrastou ele para baixo. Arrastou ele para a morte. Quando nós nos distraímos, o pecado vem sobre nós. O diabo, ele busca a nossa distração para nos sobrecarregar. É aquela coisa da cunha, todo mundo já conhece, né? A cunha é aquele objeto de madeira assim, que você coloca numa árvore, numa madeira, e vai batendo, e ele vai enlarguecendo aquela brecha até que a madeira estoure, né? O diabo, ele faz assim. Se ele achar uma brecha na nossa vida, ele coloca uma cunha. Ele não tem pressa, não. Dá uma marteladazinha hoje, dá outra marteladazinha amanhã, e aí a pessoa vai deixando para lá, quando pensa que não, já está destruída. Agora, quando a gente joga fora o peso, o diabo não desiste. O que ele faz agora? Ele tenta nos fazer tropeçar. Vocês já viram alguém correndo, tropeçar e cair? Em corrida? Eu já vi muitas pessoas. É um outro problema, né? E como é que a gente faz para evitar o tropeço? Foco. Foco no prêmio. Mantendo os olhos no prêmio. Mantendo os olhos, no nosso caso, na salvação da nossa alma. Esse é o nosso prêmio maior. Aqui na terra, a gente tem uma vida, eu não sei quanto tempo ainda dura, mas é uma vida muito simplória diante daquela que nós vamos ter nas alturas. Que no contexto das últimas palavras de 2023 esteja em expressão na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Encerrei a carreira. Você pode dizer isso? A carreira em 2023 você concluiu? Está pronto para uma próxima maratona em 2024? E 2024 vai ser maior, 366 dias. Vai ser maior, é ano bissexto, não é isso? Ano bissexto, 366 dias. Vai ser um dia maior. E por último, ainda nesse contexto da fala final de Paulo, antes da sua palavra, ele diz: guardei a fé. Paulo manteve a sua fé até o final. E como ele manteve a sua fé? No original grego, essa palavra guardar é traduzida da palavra tereo. E significa guardar mesmo ou vigiar. Ele vigiou a sua fé, ele prestou atenção. Ele prestou atenção naquilo que era o responsável pela sua relação com Deus, porque sem fé ninguém agrada a Deus. A fé é indispensável para que nós possamos ter uma vida com Deus. Tinha que ter fé para ver Jesus na cruz
e manter a convicção de que Jesus era o Rei, o Messias, o Mestre, o Senhor. Tinha que ter fé para acreditar num Deus que, muito embora a gente o reconheça pela natureza, nunca o vimos pessoalmente. Aqui ninguém nunca bateu papo com Deus, a não ser através da oração. É necessário que haja fé. E Paulo guardou a fé. Apesar dos sofrimentos que estão resumidos ali em 2 Coríntios 11, de 24 a 33, e ele sofreu muito. Ele ali dá uma lista de coisas que ele viveu. Nós sabemos que, além disso, ele ainda tinha um espinho na carne, que ele chama de mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Foi abandonado por todos os seus amigos, em 2 Coríntios 12, 7. Desesperou-se até mesmo da vida, em 2 Coríntios 1, 8. Mas, apesar de tudo isso, em tudo isso, Paulo manteve-se firme na fé. Você precisa estar firme na fé. Você precisa encerrar esse ano dizendo: guardei a minha fé. Apesar de tudo, ele se manteve firme. Ele defendeu o Evangelho na presença de Félix, em Atos 22, 10 e 26, na presença de Festo, Atos 25, 9, na presença de Agripa, em Atos 25, 26, e em Gálatas, no capítulo 2, dos versículos 11 a 16, ele afronta o próprio Pedro. Ele afrontou o Pedro quando Pedro quis mostrar sinais ou ideias que eram contrárias ao Evangelho de Cristo. Ideias nacionalistas. Ele afrontou Pedro, ele falou: não, Pedro, não é por aqui não, é por aqui, ó. Jesus é para todos os homens. Ele se manteve firme, ele guardou a sua fé. Eu quero que você considere essa expressão. Guardei a fé, para entender melhor aquilo que Paulo está dizendo nessas últimas frases. Primeiro, Paulo declara que ele guardou a verdade do Evangelho integralmente, quando ele fala guardei a fé. E que ele não diluiu a mensagem do Evangelho. Ela foi entregue da forma que ele recebeu. E o outro é que Paulo cumpriu o seu chamado divino para ser mensageiro de Jesus aos gentios. E aí agora eu quero perguntar a você, é isso que você tem feito? Você tem guardado a sua fé integralmente? Você tem cumprido o seu papel de mensageiro? Porque aqui todo mundo é mensageiro. Eu ensino na igreja, já falei várias vezes, vou falar mais uma, aqui todo mundo é ministro de Deus. Todo mundo, até os mais novos. Todos somos ministros de Deus, independente de ser líder de ministério ou não. Hoje nós estaremos empossando a liderança para os próximos 3 anos. Mas mesmo que você não esteja naquela lista, você é ministro de Deus. Pode não ser líder de ministério, mas é ministro de Deus. Nós precisamos fazer, na nossa vida, as palavras de Paulo se concretizarem quando ele diz: guardei a fé, nessa transição de 2023 para 2024. E eu quero concluir então, dizendo e pensando nas 3 frases que você pode ter como suas últimas frases de 2023, a fim de que 2024 seja um ano de vitória. Continue lutando com os olhos focados no Senhor. Continue correndo com os olhos focados no Senhor. E guarde a sua fé até o último dia da sua vida neste mundo, com os olhos focados no Senhor. E desta forma, você terá uma transição de paz e de alegria. E 2024 será o melhor ano da sua vida, para a glória de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Cadê o Bruno? O Bruno sumiu, é?
Hã? Está lá embaixo fazendo o quê? Está descansando, né? Está certo. Vamos orar, gente. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, e rogamos em nome de Cristo que não nos falte, Senhor, o Teu cuidado, que não nos falte a Tua direção e que possamos estar focados. Que as nossas últimas frases em 2023 sejam frases significativas, que façam e que tragam a diferença no ano 2024. Abençoa-nos, ó Deus, e dá-nos paz, em nome de Jesus Cristo.